Olá, amigos, estamos de volta, iniciando aí o estudo de hoje da questão 20. Será a última questão falando sobre o conhecimento do princípio das coisas. Depois vamos entrar falando de espírito e matéria. Então, ainda dentro do conhecimento do princípio das coisas, Kardec colocou mais uma questão, que é a questão 20. Então, pedindo sempre que os bons espíritos estejam presentes, Jesus iluminando nossos corações para que possamos fazer uma boa análise dessas questões e respostas de O Livro dos Espíritos. Vamos lá? A questão 20 é: fora das investigações científicas, pode o homem receber comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa aos testemunhos dos sentidos? Então veja bem, Kardec, na questão anterior, dentro da questão científica, você pode descobrir, compreender melhor, coisas inexplicáveis, vamos dizer assim. Então nós vimos que Deus estabelece um limite. Mas aí, e fora dessas investigações? Ele pergunta aqui. Recebendo comunicações de ordem mais elevada, ele pode obter essas informações que lhe escapam dos sentidos, ou seja, aquilo que você não consegue explicar, Aí diz aqui, os espíritos respondem: sim, se o julgar útil, Deus pode revelar-lhe aquilo que a ciência não consegue explicar. Então, inexplicável. Até aquele ponto, se Deus chegou e falou assim: não, agora vamos permitir que eles tenham esse conhecimento em função do nosso planejamento para o planeta. Então, nosso Mestre Jesus, como governador, ele vai autorizar que algum espírito dê alguma comunicação. Mas entre todos os seres humanos levarem a sério ou não, mas pode acontecer, como no passado. Nós temos informações, eu já citei aqui, talvez no nosso estudo de mediunidade, eu acredito que foi no estudo de mediunidade sobre Coulomb. Ele, na verdade, encontraram depois uma anotação, um caderninho dele, pessoal, e lá estava escrito que ele teve um sonho em que lhe foi revelado o valor da carga do elétron. E aí ele bolou aquele instrumento para fazer o cálculo, porque ele não poderia apresentar para a realeza, naquela época era a realeza, que ele apresentava seus experimentos. E os outros iriam questioná-lo, como ele obteve aquilo, ia chamar de bruxaria, poderia ser até queimado. Nós temos um passado aí meio complicado com relação a mediunismo, mas ele com certeza recebeu a informação do plano espiritual e é um valor que é utilizado até hoje. E o instrumento dele, até hoje, os melhores grupos de ciência já tentaram reutilizar réplicas do instrumento, que se encontra em museu, e não conseguiram obter aquele valor. Não consegue com o instrumento dele. É praticamente impossível. Hoje, com equipamentos mais avançados, se confirmaram aquele valor, até tem valores mais precisos, mas aquele valor é ótimo para utilização na prática. Kardec ainda coloca aqui: é por meio dessas comunicações que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado, do seu destino futuro. Nós vemos isso no caso até do nascimento de Jesus, que Maria já estava para receber também. José também recebeu muita informação. Nós vemos que é um tipo de mediunidade. Nós já estudamos isso lá no nosso estudo básico da mediunidade. Mas aqui no Livro dos Espíritos tem esse comentário de Kardec, que é muito importante, porque é assim que o homem vai adquirir, dentro de certos limites. Então, aqueles limites estabelecidos por Deus, o conhecimento de seu passado e de seu futuro, aquilo que for permitido para a nossa evolução. Então, eu coloquei aqui que o homem, pela sua ignorância, nós ignoramos muita coisa, achamos, temos a soberba, temos o orgulho,
e outras coisas mais aí que atrapalham um pouco, né? Um pouco não, bastante. E aí, pela nossa ignorância, nós buscamos por vezes o desconhecido, algo que na verdade é uma descoberta prevista para um destino futuro. Então, não adianta a gente querer saber agora o que nós só vamos saber daqui a dezenas de anos, centenas de anos, que vai ser de acordo com a nossa evolução moral, né? Porque quando adquirimos conhecimento que estão assim, que perturbam esse nosso lado moral, nós acabamos causando destruições, guerras, ódios, né? Conforme nós já vimos no passado, né? A criação da bomba não era aquele conhecimento. Se nós investigarmos, né, as cartas de Einstein, né, que foram guardadas, investigarmos os fatos, né, e tudo que ocorreu, nós vamos ver que esse conhecimento dessas energias nuclear e atômica, né, elas foram trazidas para você poder gerar uma forma de energia que pudesse ser utilizada pelas pessoas, né, sem prejuízo ao ser humano, sem prejuízo ao planeta. Mas nós fizemos ao contrário. O que nós vemos hoje, nós temos, por exemplo, tem equipamentos médicos que são utilizados com a energia atômica, né? Por exemplo, a gama câmera, né, que faz uma análise espectral ali da radiação através de um organismo, né? Tem equipamentos que permitem você descobrir o conteúdo ali daquela substância com análise espectral de cintilação gama. Você tem equipamentos aí de raio-x, né? Tem tratamentos de quimioterapia, né? Junto com radioterapia, né? Aí você utiliza a radiação junto com a quimioterapia, né? São complementos, um conjunto aí, às vezes até muito agressivo para o ser humano. Mas a utilização dessas energias em usinas nucleares para geração de energia elétrica. Mas não, o homem foi criar a bomba, né? Com aquilo que lhe foi dado para o conforto, para o desenvolvimento, né? Ajudar no desenvolvimento aqui da população. Então Deus pode, de acordo com o que for necessário, revelar o que ainda não compreendemos cientificamente. Algo sem explicação agora, mas que será entendido no futuro quando a ciência puder explicar. Acontece muitas vezes. Nós estamos aí tentando investigar partículas, micropartículas, né, dentro da ciência, né? Aí descobriram aquele bóson de Higgs que insistiram em chamar de partícula de Deus, né? Então esses bósons que pesquisam tanto essas partículas minúsculas, esses comportamentos, até descobrir que a molécula que nós conhecemos, como a conhecemos, não é a primordial. Nós vamos chegar lá no fluido cósmico universal e depois na formação das moléculas primordiais, que são outras. Um dia chegaremos lá. Então, um bom exemplo está na psicografia do Chico pelo espírito André Luiz. Então, busquei aqui, depois vocês tentam fechar esse link aí, onde muito do plano espiritual foi revelado com as consequências para o plano físico e material, e que muito ainda não se pode comprovar cientificamente. O espírito André Luiz, ele tem muitos livros que trazem esse caráter técnico, né? Muito técnico mesmo, e às vezes é preciso até você ter paciência para ler e compreender, senão você acha que é muita fantasia ali. Eu mesmo, quando iniciei no Espiritismo, aliás, foi antes de iniciar no Espiritismo, eu recebi um livro desse de André Luiz, que era Revolução em Dois Mundos, e achei aquilo tudo um absurdo.
Falei, gente, como é que pode alguém ler um livro desse e acreditar nessas coisas absurdas? Mas depois, evoluindo um pouco mais a mente, né, recebendo essa verdade aí com o livro dos Espíritos, com essa doutrina maravilhosa, eu comecei a compreender melhor a evolução em dois mundos, né, e juntar o meu conhecimento científico das faculdades que eu fiz e poder compreender melhor, né, ver que naquela época eu não estava preparado ainda. Temos Emmanuel também, o Espírito de Emmanuel também é um bom exemplo que temos de revelações do nosso passado, ainda não confirmado cientificamente. Temos esse A Caminho da Luz, traz muita informação sobre o planeta, sobre todos nós. Então, mas é permitido por Deus ser revelado para a nossa evolução espiritual. Um dia ainda vamos compreender melhor essas questões que André Luiz e Emmanuel apresentaram para todos nós. Outro foi o inventor Coulomb. Olha, o que eu havia falado, eu escrevi aqui, que sonhou com o valor da carga do elétron e até hoje não se conseguiu comprovar como obter tal valor cientificamente, e que é muito utilizado hoje por ser um valor importante e de base para a maioria dos experimentos científicos. Você não consegue cientificamente comprovar esse valor através do experimento dele, só através de experimentos mais modernos. Então ficou uma lacuna ali, mas que é preenchida pelo Espiritismo. Ele era médium, de alguma forma, ou aquele que recebe enquanto dorme, quando sonha, porque ele anotou no caderninho dele lá que ele sonhou com aquele valor. Mas é aquele caso. Eu, quando estudei, estive na faculdade, nós estudamos História da Física, eu aprendi sobre Coulomb, aprendi sobre o Crookes, William Crookes e outros, mas nunca foi revelado que eles faziam experimentos, que eles acreditavam no espiritismo, né, no mediunismo, né, que acreditavam no plano espiritual. Não foi revelado isso, entendeu? Dentro da história da física, dentro do estudo nas faculdades, eles não falam, não comentam isso. Depois no espiritismo que eu fui descobrir o quanto William Crookes estava envolvido com o espiritismo, com seus experimentos, né? Depois a gente vai descobrir até outras grandes personalidades, né, de diversos países também envolvidos, mas dentro da universidade, no caráter científico, eles não gostam de falar sobre isso, não. Mas essa é a verdade. Então, se Deus julgar útil, ele pode revelar aquilo que a ciência não consegue explicar. Essa é a resposta da questão 20, que Kardec pergunta que fora das investigações científicas, pode o homem receber comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa aos testemunhos dos sentidos? Então, nós mesmos não entendemos. Assim como Chico, ele recebeu muita revelação ali, através dos livros, das psicografias. Ele mesmo falava, às vezes ele estava molhando lá a horta dele, as cebolinhas, as salsas, e vinha o espírito falando sobre átomos, sobre elétrons, né, fótons de luz, energias, e ele ficava maravilhado com aquilo tudo, ele molhando ali a horta dele, cebolinha, salsa. Ai, o Chico é incrível. Não, um ser humano fascinante, né? Graças a Deus ele existiu e esteve aqui entre nós também, né? Muito bom mesmo, assim como Divaldo Franco, temos a agradecer muito a existência dele aí, está aí com seus 97 anos, nossa, que continue bem de vida aí, trazendo mais informações do plano espiritual para todos nós. Então ficamos por aqui, que Deus abençoe a todos, um ótimo estudo aí durante a semana, feche seus links com os livros aí de André Luiz e Emmanuel sobre essa questão, e até a próxima.